Fala rapaziada, beleza? JC na área, seguinte, hein? Voz estourada, garganta arrebentada, tá complicado. Por isso que eu dei uma sumida aí, sem fazer conteúdo, que eu tava meio mal e também muita corrida do dia a dia, né? Aí juntou com esse negócio que eu tô meio zoeiro, e aí tô aí uns 10 dias, eu acho, 11 dias sem fazer nada, sem fazer nenhum vídeo, nem coisa do tipo. Mas hoje a gente vai fazer um videozinho rapidola para falar um pouco sobre lacração no mundo dos games, que eu acho que é interessante a gente abordar esse tema. É um tema que ele vai esfriar, eu acho, a partir de agora. Mas acho que é importante ter uma visão geral sobre isso aí. A gente vai trazer o Avowed pra mesa, a gente vai trazer essa briga que teve entre o Voxel e o David Jones aí também. E é isso, vamos falar um pouco sobre essa parada, certo? Lembrando, se você quer comprar o seu Game Pass, assinar o seu Game Pass, expandir o seu Game Pass, Play Now, o link na descrição, você vai querer clicar no link atendente especial, ele vai atender você, vai ter uma opção especial tanto para compra de Game Pass, expandir sua assinatura, conseguir mais meses, etc., como também de jogos. Então clica nesse link aí, aproveita, que é uma loja confiável e vale muito a pena, beleza? O Game Pass esse ano tá cheio de conteúdo massa, então não pode dar mole de perder, né, e não renovar o seu Game Pass, certo? Então aproveita isso aí. Falando sobre lacração, rapaziada, é o seguinte, eu já vou deixar algumas coisas claras, tá? Eu não acho lacração você ter gay, trans, lésbica, negro como protagonista e etc. Eu não acho que isso é lacração, tá? Eu acho que algumas coisas nesses elementos, eles foram introduzidos abrupta em conteúdo de mídia, de uma forma que parece que não tem justificativa tá ali, e aí criou-se uma resistência por parte do consumidor com relação a isso. Então acho que a lacração, né, que as pessoas falam tanto aí, a cultura woke, né, ela é, na realidade, a inserção de elementos que antes não eram tão comuns nesses jogos, de forma abrupta, de forma grosseira, de forma ignorante, sem nenhum cuidado com o contorno, com a história, com o enredo, não só em jogo, mas também em cinema, etc. Né? Então essa introdução de uma dessas coisas de forma que não eram comuns antes, de forma abrupta, gerou essa resistência por parte do consumidor. E não só a introdução desses conteúdos, mas quando é introduzido essas coisas que não eram comuns antes, e o consumidor se manifesta em termos de criticar algo, a resposta que vem daqueles que produzem o conteúdo é uma resposta combativa, é uma resposta de enfrentamento, né? Uma resposta em que o cara que está fazendo o jogo, ou fazendo a série, ou fazendo o filme, ele quer o famoso lacrar, né? Ele quer confrontar, ele quer bater de frente e tal. Então não só o fato de você introduzir algo que não é comum, não era comum até então, de forma abrupta e grosseira dentro do conteúdo de entretenimento, mas o fato de que também o produtor daquele conteúdo, ele acaba sendo também combativo, né? Ele quer combater, ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer mostrar que ele tá com a razão e tal, como aconteceu, por exemplo, no caso do Avowed lá com o Elon Musk, certo? Que tu vê que é uma intenção do cara dele querer combater, dele querer brigar, dele querer bater de frente, quando a resposta dele poderia ser uma resposta muito mais amena, muito mais, que faria muito mais sentido, né, como, sei lá, ele quer fazer com que todos os jogadores se sintam bem-vindos ao jogo, ou algo desse tipo, seria muito mais aceitável, e as pessoas querem combater. Então esse tipo de coisa acaba gerando mais resistência do consumidor. E a gente viu que durante um certo tempo, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, houve uns exageros desse lado, né, dessa cultura woke, etc, principalmente porque a gente sabe, isso tem se tornado cada vez mais claro. Quem vai negar isso aí, mas a gente sabe que está cada vez mais claro, que há fundos internacionais que estavam bancando essa parada, não só no Brasil, como no mundo todo. Essa nova onda cultural, que agora, né, com a chegada do Trump, isso está sendo que cortado, e a galera está começando a dar um passo para trás nisso aí, né? Então você vê, por exemplo, canais que antes não se manifestavam sobre isso, sobre lacração, sobre esse tipo de coisa, sobre cultura woke, agora arrumando briga por causa disso, que foi o caso do David Jones, por exemplo. David Jones, por exemplo, o Flow em geral não abordava muito esses assuntos, né? De woke, quando o Dragon Age veio, o Guard quebrou lá, que deu merda, não foi pra frente o jogo, ninguém abordou o problema da lacração, né, no início. Não, era que o jogo ia buscar todo tipo de explicação, mas não abordavam isso, ficavam com medo de abordar. A partir do momento que ficou se popularizou esse contraponto à cultura woke, esse contraponto a esse tipo de produto, muito por causa da chegada do Trump lá e de como foi cortado esse financiamento, muitas empresas começaram a voltar atrás, aí todo mundo começou a se manifestar, você tá ligado? E aí a gente ocasionou essa briga aí que tá tendo entre o Voxel e a galera do Flow, tá ligado? Porque a galera do Flow começou a se posicionar, porque agora é clutch se posicionar, é maneiro se posicionar, é bacana se posicionar.
Antes tava rolando solto, isso aí ninguém falava nada, tá ligado? Era mais a galera underground que falava essas porra. Agora, essa galera da mídia maior tá começando a abordar o assunto. E aí tiveram um contraponto lá no Vox, né, que basicamente, claramente parece ser uma galera muito à esquerda e muito adepta desse tipo de conteúdo, e começou essa briga entre esses dois caras aí, esses dois grandes canais, né? Mas o fato é isso, a gente sabe que essa cultura ela foi financiada durante muito tempo e aparentemente esse financiamento ele está começando a cair por terra, certo? Então é aquilo, houve muitos exageros de um lado, do lado de quem traz esse conteúdo, de quem implementa essa cultura, que acabou gerando também o quê? Um consumidor também meio exagerado. E agora o consumidor ele fica... a qualquer coisinha que ele vê, qualquer grão de areia que ele vê, ele já espera que vai vir uma bomba, porque ele criou esse sentimento, né? Ele criou esse sentimento de que, tipo, a qualquer momento pode vir uma porra de um negócio para arrebentar com o jogo, para arrebentar com aquele conteúdo. Então as pessoas começaram agora a ficar... O lado do consumidor, de quem consome conteúdo de entretenimento, tá muito, muito, muito escamado, tá muito ressabiado, sempre na expectativa de que vai dar merda. Certo? Então o exagero atrai exagero. Exagerado de um lado, fazendo esse tipo de conteúdo porcamente, de forma totalmente grotesca, abrupta, sem se preocupar em fazer algo que fosse mais palatável, que fizesse mais sentido para o consumidor, fizeram de forma ignorante, combativa, querendo sempre arrumar briga, sempre querendo impor algo, e ninguém gosta que as coisas sejam impostas. Ocasionou que agora o consumidor tá puto pra caralho e tá vendo problema em tudo quanto é lugar. Às vezes não tem problema, mas o cara vai ver porque gerou esse sentimento de que toda hora pode ter um problema, certo? Eu acho que isso vai levar um tempo para que o consumidor, né, eu digo consumidor de forma geral, tá, gente? Você talvez não seja assim, eu não sou assim, mas eu acho que de forma geral tem esse sentimento, entendeu? De que o cara fica ali na expectativa de que, porra, qualquer jogo pode ser um jogo cheio desse tipo de coisa. E isso faz com que o cara fique meio, né, ali, meio já na expectativa e tal. E, então, tipo, eu acho que vai levar um tempo para isso meio que se sarar, se curar, tá ligado? Porque eu acredito que com o corte desses financiamentos as coisas vão diminuir, os jogos vão migrar para um outro caminho. Eu ainda acho que vai ter alguma coisa, mas não de uma forma tão abrupta como estava sendo feito antes. E com o tempo a galera vai meio que sarar dessas feridas aí e as coisas vão voltar ao normal. Mas o fato é que nesse momento as coisas estão ainda um pouco, né, em alta. Tipo o próprio Avald, né? Eu joguei o Avald, eu zerei o Avald, eu fiz 44 horas da campanha. E hoje eu tô com mais de 50, 60 horas que eu tô fazendo as coisas extras lá. E cara, a minha história toda ali com o jogo foi, sei lá, 20 frases que eu vi que tinha esse negócio de pronome neutro, essa coisa toda, que eu acho ridículo, eu acho o negócio de pronome neutro uma idiotice do caralho, eu acho que isso não ajuda ninguém em porra nenhuma, mas não atrapalhou a minha experiência, cara, tá ligado? Tipo, é uma parada que tá ali, que ela até incomoda ali quando você lê aquilo, porque é uma coisa que tá meio fora do padrão, né, tipo, é como se fosse um erro de português, sabe? Poxa, traduziu isso aqui errado, você tem esse sentimento quando você lê, né, mas não atrapalhou a minha experiência, mas naturalmente tem ali no Avald sim isso, mas é bem pouco, pelo menos sobre o meu ponto de vista, não teve esse impacto na minha experiência, tá? Então, acho que eu já deixei bem claro assim, a minha visão geral do que é lacração e etc e tal. Eu acho que uma coisa importante é que, e acho que é importante entender isso, tá? Política e visão de mundo, né, ela sempre esteve presente em qualquer conteúdo de entretenimento. Não é que isso é novo, não, sempre teve conteúdo de política, esse tipo de coisa. Só que a parada é o seguinte, essa visão de mundo, esses conteúdos ideológicos, eles sempre estavam empacotados, né, embalados dentro de um universo, dentro de um roteiro, dentro de uma coisa que fazia mais sentido. E as pessoas assimilavam aquilo com um pouco mais de facilidade. Se você olhar, por exemplo, Final Fantasy VII, que é o que, 97? Final Fantasy VII? 1997, eu acho, 98, uma coisa assim. O Final Fantasy VII, cara, ele é uma crítica à exploração irresponsável de recursos naturais, né? Tanto que lá a Shinra no jogo é como se fosse uma empresa petrolífera, por exemplo, que extrai da terra lá, né, o petróleo, que na verdade no mundo ali não é o petróleo, é a energia Mako e tal, e aquilo ali pode causar um problema, né? É como se fosse meio que a alma do planeta, uma parada assim. Então eles criam ali um universo, eles criam uma fantasia e apresentam, certo, um pensamento ideológico, eles apresentam uma visão de mundo, certo, dentro de um contexto que faz sentido. Né, que faz sentido e que as pessoas vão absorver ali. Então acho que é uma coisa que era feita diferente. Né? Você pega um Gears of War, por exemplo, o Gears of War, se não estou enganado, ele é uma crítica à Guerra do Golfo, eu acho. Uma coisa assim, inclusive eu acho que os próprios diretores deles chegaram a falar isso em determinado momento, tem lá os dois lados, né, a CGO e o outro grupo militar que seriam tipo a direita e a esquerda, então tem né, e a direita ela é fascista, essa coisa toda, beleza. A gente sabe
Tá ali construído. Esse universo tá construído ali no Gears, tá ligado? E no Gears 5 a gente vê muito disso também, no Gears 5 ele chamando, as crianças chamando, né, esse jogo de fascista, essa coisa toda. Só que tem um universo, cara, construído, entendeu? Tem um universo, tem uma dimensão ali, tem uma outra coisa montada. Então, quando você entra naquele mundo, você absorve a ideia daquele mundo. Então, eu acho que se torna uma coisa muito mais assimilável e muito mais fácil de você entender do que um personagem estranho que ele chega de um mundo de fantasia, na Idade Média, que senta na mesa e fala que não é binário. É complicado, porra. Entendeu? É uma coisa que é meio jogada. Então, a pessoa que está consumindo, né, e a pessoa que já tem um viés político e tal, ou uma consciência política maior, ela vai sentir que algo está sendo forçado, que algo está sendo empurrado pela goela dela abaixo. E aí vai criar resistência. Então, para mim, o grande problema da lacração, para deixar claro, não é o que é colocado ou o que é apresentado, né, tirando o pronome neutro para mim é um idiotice do caralho, mas eu digo as pessoas, né, os indivíduos trans, lésbicos, etc., porque isso faz parte da população, e se você faz conteúdo para todo mundo, o seu conteúdo tem que ter essa abordagem que vai atingir todo mundo. Então tem que ter o personagem trans, tem que ter o personagem lésbico, se o cara puder construir o personagem dele ali, né, que expresse, num jogo de RPG, por exemplo, que expresse o máximo ali da personalidade dele, é legal, é ok, eu não vejo problema nisso, certo? Agora, eu vejo problema em coisas que são forçadas e colocadas de forma totalmente abrupta e sem um contexto. E o que não falta são roteiristas inteligentes, pessoas que conseguem criar histórias que vão inserir tudo isso dentro daquele contexto, dentro daquela história, que vai fazer a crítica dele e que vai fazer sentido. Isso é uma coisa básica, tá? Muitas dessas pessoas que estão defendendo esse negócio e que colocaram dinheiro nesse negócio e que fizeram isso, são pessoas que estão pouco se fudendo. Estão pouco se fudendo pro trans, pra lésbico, pro gay, pro negro. Estão pouco se cagando pra isso aí. O que eles querem é a atenção. O que eles querem é o dinheiro para colocar naquilo ali. Certo? Por quê? Porque o fato é o seguinte, não importa o quão bom a sua mensagem seja, o quão pura ela seja, o quão benéfica ela seja. Se ninguém parar para ouvir a sua mensagem, você perdeu tempo. Não faz efeito, entendeu? A mensagem ela só tem valor quando ela é ouvida. E quando os caras fazem dessa forma, ninguém ouve. Essa é a parada. Os caras tentam trazer uma mensagem de uma forma tão abrupta, tão grosseira, que ninguém ouve, porra. Então o cara não vai ouvir a sua mensagem, porque ela tá sendo colocada de uma forma que ninguém quer consumir. Então você tem que colocar essa mensagem de uma forma que ela faça sentido, de uma forma que ela vai fazer com que as pessoas consumam aquela mensagem. Então acho que muitas dessas galera erram nisso. Por quê? Porque o único interesse deles é pegar o dinheiro que vem desses fundos para poder investir nos seus projetos, você tá ligado? E tipo assim, e o compromisso deles com a mensagem é zero. Eles só querem empurrar pela goela abaixo, eles querem combater, eles querem brigar, eles querem taxar todo mundo como ista daquilo outro, sacou? É só isso que querem. Enquanto estão recebendo dinheiro de fundos por aí. Então, agora, com esse impacto que parece estar acontecendo por mudanças políticas no mundo de forma geral, é de se esperar que isso vai diminuir. E eu espero que esse tipo de conteúdo ele venha ter em outros jogos, em novos jogos, mas que venham ser inseridos dentro desses jogos de uma forma que faça sentido para o universo daquilo que está sendo construído, para o roteiro daquilo que está sendo construído, para aquela ideia ali. Como os exemplos que eu citei do próprio Final Fantasy VII, certo? Então são coisas que fazem sentido dentro daquele universo que foi criado, e não uma coisa que é inserida totalmente aleatória, sem sentido algum, certo? E é estranho, ninguém vai engolir isso aí com facilidade. Beleza? Então essa é a minha ideia, essa é a minha visão, sacou? Isso aí deve diminuir, isso aí vai levar um tempo para o consumidor ele cicatrizar essa parada, sacou? Que ele criou de tipo, agora o consumidor vê problema em tudo, e muitas coisas que não tem problema, porque ele tá já meio bolado já, já tá meio puta vida, então ele vai procurar mesmo, cada grão de areia ele vai encontrar um problema, e eu espero que isso vai diminuir com o tempo. Beleza? Mas é importante a gente poder curtir os jogos aí, né? Tem muito jogo legal chegando, tem muito jogo bom chegando, principalmente, né, no Game Pass. Se você quer ser no Game Pass, Play Now, link na descrição, meus amigos. Essa é a ideia, esse é o papo. Até mais, até a próxima e valeu.